CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos irmãos, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Problema do Ser e do Destino. Evangelho capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Marcos. Jesus, conduza o nosso raciocínio nesta manhã de estudos, conduza o nosso proceder em nossa casa, conduza-nos, Senhor, conduza a nossa casa. Permita que os benfeitores estejam junto a nós, a nos inspirar. O irmão altivo, diretor da nossa casa, com uma coluna de espíritos que nos dirige. Pedimos ainda em Teu nome que o nosso Leon Denis nos inspire, pois a obra foi ele que trouxe, que escreveu. Então, em nome desse irmão querido, Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome do altivo e dos espíritos guias da nossa casa de amor, das nossas queridas irmãs, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do Teu amor, Jesus, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Continuamos aqui com o raciocínio sobre a reencarnação. É a segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele trata das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Nesse teu livro aí é página 195. Não é o novo do CELD? 195. Antes de retornar, ou melhor dizendo, antes de retomar contato com a matéria e começar uma nova carreira, o espírito, dissemos, deve escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Isso é fatal. O espírito deve escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. O que é o meio? O meio social. Mas esta escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. As anterioridades do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e seus deméritos, a função que está apto a exercer, todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparação. Daí a preferência por tal raça, tal nação, tal família. As almas terrestres que amamos atraem-nos. Os laços do passado renovam-se em filiações, alianças, amizades novas. Até os lugares exercem sobre nós sua atração misteriosa. E é raro que o destino não nos conduza, várias vezes, às regiões em que já vivemos, amamos, sofremos. Também os ódios não são forças que nos reaproximam de nossos inimigos de outrora, a fim de apagar através de melhores relações velhas inimizades. Assim encontramos em nosso caminho a maioria daqueles que fizeram nossa alegria ou nossos tormentos. Interessante isso. Ele está ratificando o que a gente já sabe.
a gente reencarna no meio dos locais onde já vivemos, né? Não é sempre. Tem uma série de fatores aí que vai levar você são múltiplos as circunstâncias que vai te levar naquela posição, naquele lugar. Mas a gente vem sempre em meio daqueles que amamos ou que odiamos. Então, pai, mãe, irmão, marido, mulher, filhos, espírito que já vem caminhando muito tempo junto. Claro que tem as exceções, mas é sempre no mesmo meio que a gente vem. É assim igualmente com relação à adoção de uma classe social, às condições de ambiente e de educação, aos privilégios da fortuna ou da saúde, às misérias da pobreza. Todas essas causas são tão variadas, tão complexas, vão combinar-se para assegurar-se ao novo encarnado as satisfações, as vantagens ou as provas convenientes ao seu grau de evolução, a seus méritos ou suas faltas e as dívidas por ele contraídas. Compreender-se-á, então, como é difícil a escolha do meio. Por isso, com mais frequência, esta escolha nos é inspirada pelas inteligências diretoras, ou então elas próprias o farão em nosso benefício, se não possuirmos o discernimento necessário para adotar, com toda a sabedoria e previdência, os meios mais eficazes para ativar nossa evolução e purificar nosso passado. Então, qual é o objetivo da encarnação? Não é o progresso? É o progresso. Então, a gente vem para progredir. E as circunstâncias são trabalhadas antes. Se a gente não tiver condições, por isso a gente tem guia. Para ter a posição social correta, o meio que você vai viver. Tudo isso é muito bem trabalhado para você poder vencer. O sexo. Você é mulher, não é mulher? Eu sou homem. Ou você vem no sexo masculino ou no sexo feminino. Fim de papo. Não tem outras opções. Se aqui você quiser mudar, aí é com você. Então você programa antes de vir. Você tem uma programação, tem um objetivo. O sexo, o país que você vai nascer, o meio, né? A posição social e o dia que você nasce. Isso é fatal. E você vem com um objetivo de vida. Você deve passar por provas, que um planeta é de provas, e passar por expiações. Para isso você vai ter as facilidades do mundo, como a riqueza, ou as dificuldades do mundo, como as misérias. Mas ambos em provas, ambos passarão por dificuldades inerentes ao planeta. E o dia que você sai do planeta, o dia que você morre, é fatal. O dia que você vai morrer é fatal. Você não vai morrer um dia? É isso aí. Então vamos lá. Quer perguntar alguma coisa? Todavia, o interessado é livre para aceitar ou adiar a hora das reparações inelutáveis. No momento de ligar-se a um germe humano, quando a alma ainda dispõe de toda a sua lucidez, seu guia exibe-lhe o panorama da existência que a espera. Mostra-lhe os obstáculos e os males com os quais ela se defrontará. Fala a compreender a utilidade destes para desenvolver suas virtudes ou despojar-se de seus vícios. Se a prova parecer muito rude ao espírito, se ele não se sentir preparado o bastante para encará-la, é lícito que adie e pleiteie uma vida transitória que robusteça suas forças morais e sua vontade. Agora, todas essas coisas não são impostas. Tem encarnação imposta, isso tem. Mas nós estamos falando aqui do espírito que já tem uma noção de vida e que ele pode escolher.
Ele não precisa aceitar, ele pode adiar. Para isso que ele tem um guia orientando ele. Se ele achar que vai ser muito pesada, ele pode ter uma encarnação em que ele se fortaleça, ele botou aqui se robusteça, para poder depois espiar determinadas situações que ele é obrigado a passar. A Dona Ivone fala ali no drama da obsessão sobre isso. Tem espírito que foi suicida, ou homicida, suicida, perseguidores, que eles são colocados numa encarnação para que sejam evangelizados. Ele tem uma dívida imensa, mas ele não tem condições de responder por tudo aquilo que ele fez. Ele se arrependeu, tudo bem, então ele vem numa encarnação, vai ser, ela usa a palavra catequizado, que é a mesma coisa. Então vai ter uma família de religiosos, seja em que religião for, conhecer, falar sobre o perdão, ouvir sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Então ele passa aquela encarnação toda ouvindo isso. Ele retorna ao mundo espiritual, desencarna, retorna. Aí ele está mais fortalecido para depois ele resolver os problemas que ele tem com a lei, reparar as faltas cometidas, para que a encarnação não se torne improdutiva. Não é porque você fez, vai voltar, vai pagar. A ideia não é essa. A ideia é você voltar para você progredir. Para isso você vem reencarnar. Na hora das resoluções supremas, antes de novamente descer a carne, o espírito percebe, apropria-se do sentido geral da vida que vai começar. Ele a vê aparecer em suas grandes linhas, em seus fatos culminantes, sempre mutáveis, entretanto, por sua ação pessoal e a utilização do seu livre-arbítrio, pois a alma é senhora dos seus atos. Mas desde que ela se decida, desde que o elo se ate e que a incorporação principie, tudo se apaga, tudo se dissipa. A existência vai desenrolar-se com todas as consequências previstas, aceitas, queridas, sem que intuição alguma do futuro subsista na consciência normal do ser encarnado. O esquecimento é necessário durante a vida material. O conhecimento antecipado dos acontecimentos nefastos que vão surgir, a previsão dos males ou das catástrofes que nos esperam, paralisariam nossos esforços, interromperiam nossa marcha adiante. Olha aí. Então, você, antes de reencarnar, você tem uma visão geral da vida, as grandes linhas, os fatos principais, os fatos culminantes da tua existência. E você nasce, você apaga tudo. Para quê? Para que os momentos difíceis, quando aparecerem em nossa existência, a gente não fuja dele, porque ele aparece, sem menos a gente esperar. Não é? Aí continua aqui. O teu pai falou que seu marido é muito paciente, que ele é um anjo. Você está vendo? Então valoriza lá o marido, né? Então você estava previsto casar, ter seus filhos, aqueles espíritos que tinham que vir, né? A menina, os outros, enfim. Vamos lá. Quanto à escolha do sexo, é ainda a alma quem primeiramente decide. Pode mudá-lo de uma encarnação para outra, por um ato de sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. Certos pensadores admitem que a alternância dos sexos seja necessária para adquirir virtudes mais específicas. Dizem eles,
a cada um das metades do gênero humano. Por exemplo, no homem, a vontade, a firmeza, a coragem. Na mulher, a ternura, a paciência, a pureza. Agora você vê, o espírito escolhe o sexo. Ele pode mudar de uma vida, de uma existência a outra de sexo. Mas isso não tem nada a ver com a homossexualidade. O homem nasce homem, a mulher nasce mulher. Tá? O restante aí, eu não vou entrar nos detalhes aqui. Eu precisaria de um bom tempo para falar sobre isso. Aí a opção de cada um. Da mesma maneira que a gente se prepara para determinada tarefa, chega aqui você não quer. Por exemplo, você veio para a tarefa mediúnica, desenvolver a mediunidade, trabalhar mediunicamente. Você não quer. Uma opção tua, escolha sua. Então ele diz que um grupo de pessoas acreditam que a gente alterna num sexo e no outro para aprender tudo que um homem sabe, a firmeza, a coragem, né, a vontade, e aprender o que uma mulher tem, traz em si, a ternura, a paciência, a pureza. Aí ele vai dizer, acreditamos, quer dizer, Leon Denis, de preferência, de acordo com as instruções dos nossos guias, que a mudança de sexo sempre possível para o espírito é, em princípio, inútil e perigosa. Os espíritos elevados a desaconselham essa mudança, ora num sexo, ora no outro. É fácil reconhecer, para quê? Para que o espírito não venha falir nesse campo. É fácil reconhecer, à primeira vista, em torno de nós, as pessoas que, numa existência precedente, adotaram um sexo diferente. São sempre, sob certo ponto de vista, anormais. As viragos de caráter e gostos masculinos, algumas das quais portam ainda o traço dos atributos do outro sexo, por exemplo, a barba no queixo, evidentemente são homens reencarnados. Nada tem de estético nem de sedutor. Assim é também com aqueles homens efeminados, que têm todas as características das filhas de Eva e estão, por assim dizer, extraviados da vida. Quando um espírito se habilitou a um sexo, é ruim para ele sair daquilo que se tornou sua natureza. Então, já que ele falou isso aqui, eu vou falar um pouquinho, não tem jeito, né? O espírito não tem sexo, como está no livro dos Espíritos. E de fato não tem. Porque o sexo é para você perpetuar a espécie. E quem cria é Deus. Quem cria os espíritos é Deus. Espírito não faz espíritozinho. Quem cria é Deus. Então você desencarnou, você se torna o quê? Um espírito com um psiquismo masculino e o espírito com um psiquismo feminino. Então a Lourdinha é um espírito feminino. A Elvira, a Neuza, a Cidinha, espíritos com psiquismo feminino. O Altivo, espírito com psiquismo masculino. O Argeu. Então, agora eu quero ser mulher, eu quero ser homem. Só um instante, Jussara. Há espíritos que querem experimentar, querem simplesmente mudar de sexo. Aí dá ruim, dá problema, porque ele não consegue se manter. Alguns são aconselhados a não fazer isso, mas se o espírito quer fazer, ele faz, ele tem um livre-arbítrio. Então, muitos acabam falindo nessa situação. Porque uns querem vir para experimentar simplesmente. Aí é nesse aspecto aqui que ele está dizendo a mudança de sexo. Tem outros aspectos. Fala, Jussara.
Isso é mesmo, é isso mesmo. Esse problema sexual é um problema que acompanha a maioria das pessoas, né? Espíritos inferiores da vida, então trazemos essa problemática cada vez. Se você desvirtua o sexo, você vai ter problema. Vai ter problema. Se você desvirtua o sexo, você abusa da sua força masculina como homem, abusando de várias mulheres, se aproveitando, utilizando. O meu psiquismo é masculino e eu abuso da minha sexualidade. Quando eu desencarno, eu continuo um homem pensando nas mulheres, porque isso não muda de uma hora para outra. E se eu não resolver esse problema comigo, eu volto como homem. Olha que coisa interessante. O meu psiquismo, eu sou homem, mas eu continuo com a problemática do sexo desgovernado. Só estou pensando em quê? Em mulher, porque eu sou viciado sexualmente. E quando o espermatozoide do pai se encaminha para o óvulo, é no momento da concepção que a gente se liga ali. E aquele espermatozoide, ele leva cromossomas, eu não sei o número, o par de cromossomos, mas o X do homem, o X da mulher, vai se formar um corpo feminino. O Y do homem com o X da mulher, um corpo masculino. Então, o espermatozoide leva o XY. A mulher tem o XX. Mas olha só, se o meu psiquismo estiver desorientado, desnorteado, eu sou desestruturado nesse campo, só estou pensando em sexo, em ainda usar as mulheres, eu vou acabar atraindo o cromossoma X da mulher com o meu X. Então eu vou ter um psiquismo masculino num corpo feminino. Entendeu? E o contrário também. Isso é um outro aspecto. O contrário, eu sou uma mulher, né, desvirtuada sexualmente, vou reencarnar, esse espírito vai lá atrair o Y do pai com o X da mulher, vai ser um corpo masculino, o X da mulher com o X da mãe, vai ter um corpo feminino com um psiquismo masculino, e o contrário se dá também. É uma problemática séria. Claro que não, né? Mas, olha só, pensa bem nisso. O espírito não tem sexo, não como imaginais. Está lá bem claro no livro dos espíritos. O sexo está na organização, claro, para reprodução, para perpetuar a espécie. Está ali. Como espíritos ligados ainda à Terra, nós somos espíritos imperfeitos. Nós vamos ter o nosso psiquismo como espírito. A não ser quando você chegar a espírito puro, que eu não sei o que é ser espírito puro. Está muito longe da gente. Eu sei o que é espírito inferior, como eu. Lá para cima eu não sei. Então eu vou desencarnar, eu vou continuar sendo homem. Agora, se tiver lá um propósito maior, ou tiver um propósito, uma necessidade espiritual, pode vir animar um corpo feminino. Não para falir nesse campo. Não para falir. Vem para vencer. Entendeu? Muito bem. Muitas almas, isso aqui eu vou até sublinhar aqui, que no meu outro livro estava sublinhada. Muitas almas criadas aos pares. Olha que coisa bonita que Leon Denis diz aqui. Deixa eu botar aqui. Almas irmãs, consideráveis, geralmente acredito. Muitas almas criadas aos pares estão destinadas a evoluir juntas, unidas para sempre, na alegria e na dor. Chamada de almas irmãs, seu número é mais considerável do que geralmente se acredita. Elas
personificam a forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento, e dão às outras almas o exemplo de um amor fiel, inalterável e profundo. Podem ser reconhecidas por estas características fortemente demonstradas. O que seria de sua afeição, de suas relações, de seu destino, se a mudança de sexo fosse uma necessidade, uma lei? Então, a mudança de sexo não é uma necessidade, uma lei, não é. Preferentemente, pensamos que pelo próprio fato da ascensão geral, os nobres caracteres e nas altas virtudes multiplicar-se-ão nos dois sexos ao mesmo tempo. Pelo próprio fato da ascensão geral, os nobres caracteres e as altas virtudes multiplicar-se-ão nos dois sexos ao mesmo tempo. Finalmente, nenhuma qualidade será mais apanágio de um sexo isolado, mas o atributo dos dois. Lá na frente ele vai falar dessas almas gêmeas, dessas almas que se unem, que se amam, que Leon Denis diz aqui, são criadas aos pares e vêm muito tempo junto. São esses amores que fiéis um ao outro, indestrutíveis, profundos, como ele disse aqui. Então, sim, ele manda. Sim, mas ele diz que isso aqui não é incomum, tá? A gente tem lá o Paulo de Tarso, a gente tem a Lívia com Públio Lentos, enfim. Mas tem outros tantos desconhecidos. Tem tantos outros desconhecidos. Então são almas afins. Lá na frente ele fala novamente sobre isso. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Isso aí é uma coisa muito bonita que Leon Denis traz. Ah, é a metade, essa é a minha metade? Não, ninguém é a metade um do outro. Ninguém é o complemento um do outro. Somos sim individualidades, mas sim almas irmãs, almas que se amam e que caminham juntos. E quando esses dois espíritos caminham juntos, eles não precisam como está dizendo o Leon Denis, mudar de sexo para aprender o que o outro sexo aprende. Juntos eles vão crescendo, se fundindo um no outro. Se fundindo não é a palavra correta. Eles vão aprendendo um com o outro. Como ele disse aqui, preferentemente pensamos que o próprio fato da ascensão geral, os nobres caracteres e as altas virtudes se multiplicarão nos dois sexos ao mesmo tempo, porque eles se amam, e um vai aprendendo junto com o outro, caminham juntos. Há um ponto de vista, um único segundo o qual eu penso que a Lourdinha é quem está me esperando, né? Eu penso que a gente vem caminhando junto há muito tempo e vamos continuar juntos. Há um ponto de vista, um único segundo o qual poder-se-ia considerar a mudança de sexo como um ato imposto pela justiça, pela lei de justiça e de reparação. É quando maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis para nele experimentarem, por sua vez, os efeitos das causas que criaram. Olha, é uma coisa imposta. Aqui tem um livro do Balzac, Cristo Espera por Ti. Esse livro, o espírito vem no sexo. Ela era uma moça muito bonita e ela seduz um rapaz casado, de família, causou um problema na vida dele. Ela apronta. E o livro começa assim. Aconselho vocês a ler esse romance. A Cidinha que me deu esse livro no meu aniversário. Eu li esse livro pela primeira vez alguns anos atrás, que a Cidinha me deu. Homem, eu? O livro começa assim, com uma pergunta.
Você só vai entender a história no final do livro. Era um espírito feminino que tinha que reencarnar como homem. Foi imposto isso a ela, pelo estrago que ela fez na vida do outro e da outra. É o que ele está dizendo. Então, nesse caso, há um ponto de vista, um único segundo o qual poder-se-ia considerar a mudança de sexo como um ato imposto pela justiça e de reparação. Ela vai reparar o que ela fez. É quando maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo atraem para este mesmo sexo espíritos responsáveis para nele experimentarem por sua vez os efeitos da causa que criaram. Mas a pena de talião não rege de maneira absoluta o mundo das almas, como veremos mais adiante. Existem 1000 formas sob as quais a reparação pode cumprir-se e apagarem-se as causas do mal. A cadeia toda poderosa das causas e efeito desenrola-se em 1000 anéis diversos. Olha aí. Esse caso aí é a pena de talião. A pena de talião. Mas não é essa a lei que rege a nossa vida, nem a mudança dos sexos, não é. Mas nesse caso aí, você fez, você abusou, você vai sofrer as consequências daquilo. Vai expirar, né? Expirar. Exatamente. Tudo bem? Alguma pergunta? Talvez venham a objetar-nos que seria iníquo constranger a metade dos espíritos a evoluir num sexo mais fraco e muito frequentemente oprimido, humilhado, sacrificado por uma organização social ainda bárbara. E isso a gente está mudando, né? Hoje a gente está mudando. Mas você vê aquelas sociedades lá do Oriente, não vou falar o nome aqui porque pode vir aqui me explodir, a mulher subjugada, né? A mulher subjugada pelo homem. E muitos abusam. Abusam da força que tem, abusam e submete a mulher a coisas terríveis. Ali sim funcionará a lei de talião. E por que aquele espírito que está num corpo feminino sofre aquilo tudo? Certamente fez sofrer também. Acho que os papéis ali se invertem toda hora e eles não aprendem, né? Apanha, 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 sofre, sofre, sofre. Como é lento o aprendizado moral. Como é lento. A Malala, por que ela foi de assassinar? Porque ela era menina, é mulher, e ela queria estudar. E lá a mulher não Exatamente. pode estudar. A Jussara está dando o exemplo daquela menina, Malala, que foi apedrejada, né? Levou um tiro. Levou um tiro. Porque ela não estava pela educação das mulheres. Podemos responder que esse estado de coisas tende a desaparecer a cada dia, dando lugar a uma mais ampla equidade. Equidade é equilíbrio. É pela elevação moral e social e a educação forte da mulher que a própria humanidade se elevará. A gente vem vendo isso, né? A igualdade já está caminhando para isso. Não é ter esses grupos extremistas aí, dessas mulheres aí, esses são grupos extremistas, né? Essa igualdade se dá naturalmente através do respeito mútuo entre homens e mulheres. Quanto às dores do passado, nós o sabemos, elas não estão perdidas. O espírito que sofreu as iniquidades sociais recolhe, em nome da lei do equilíbrio e compensação, o resultado das provas vivenciadas. O espírito feminino, dizem-nos os guias, eleva-se à perfeição
com uma impulsão mais rápida. É imenso o papel da mulher na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, ela é a grande consoladora e a doce conselheira. Através da criança, garante o porvir e prepara o homem futuro. Assim, as sociedades que a rebaixam-se a si mesmas. É a mulher respeitada, honrada, esclarecida, que faz a família forte, a sociedade grande, moralizada e unida. Então a mulher tem um papel fundamental, importantíssimo na sociedade. De mãe, de educadora, de esposa, né? A alma mais sensível. Apesar que as coisas agora estão esquisitas pra caramba, tem uma mulher marombeira aí que dá até medo, né? Mas o papel da mulher é esse, são papéis diferentes. O homem é a força. Agora, nessa luta aí de igualdade, alguns grupos feministas levam isso aí ao extremo. Alguma pergunta? Então vamos encerrar por aqui e continuar semana que vem a próxima ideia sobre reencarnação. Eu achei muito interessante, muito bonito essa parte lida das almas criadas aos pares, como disse Leon Denis. Espíritos que se amam e caminham juntos na Terra e no espaço. Muito bonito. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Leon Denis. Muito obrigado ao Altivo e aos guias da nossa casa pelos estudos desta manhã, por facilitar a compreensão sobre um dos temas importantíssimos das nossas vidas, a reencarnação. Ajuda-nos a vencer esta encarnação. Ajuda-nos a valorizar a vida, Senhor, e o sexo que nos encontramos. Rogamos pela nossa sociedade, que se encontra doente, pois falta Deus no coração dos homens. Derrame sobre todos nós, espíritos em luta, o teu amor, Senhor, inspirando-nos sempre a tomar o caminho do bem. Abençoa a nossa casa, abençoa os nossos propósitos de vencer, abençoa a todos nós. Que seja então em teu nome, Jesus, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do Altivo, dos guias aqui presentes, guias de nossa casa, de nossas vidas. Que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra em nossa casa de amor, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Problema do Ser e do Destino da Dor. Que assim seja.